hoje nós vamos aprender a desenhar. Mas aprender a desenhar o quê? Então vamos lá. Eu sou Lilian, a sua professora de artes, e nós vamos fazer uma atividade que vai ser bem divertida. Então, o que nós vamos precisar para a atividade de hoje? Primeiro, nós temos que entender o que é o grafite. Segundo, temos que ter muita criatividade e organização. Então, vamos lá? Então, vamos. Primeiro, para desenhar, antes mesmo da gente escrever, nós aprendemos a desenhar. Então, onde que nós desenhamos? Bom, depende muito, né? Nós temos vários suportes para desenhar. Na sala de aula, nós usamos o caderno, usamos tecido, usamos a tela para aprender a desenhar. Só que existe uma arte que usa as paredes para desenhar. Você sabe qual é ela? Você lembra onde você encontra essa arte? Eu tenho várias ideias, vários lugares que eu já vi arte desenhada na parede. A primeira na pré-história que nós aprendemos na arte rupestre lá na escola esse ano. Foi uma das primeiras atividades. O homem desenhava na parede. Um outro lugar que desenhava, que é bem famoso também e bem legal e bem interessante, o grafite. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do grafite e um pouquinho dessa técnica que é desenhar com linhas e com lápis preto, que fica bem legal. Tá bom? Bom, para desenhar a gente começa sempre com uma linha, né? E o grafite também. E nessa atividade que nós vamos fazer hoje, nós vamos usar esse elemento da composição do desenho do grafite, que no grafite, se vocês lembram bem, que nós já falamos sobre isso, o grafite é uma arte urbana. O que é uma arte urbana? É uma arte que a gente encontra do lado de fora, nas ruas, em alguns lugares. Lembra aí comigo, onde vocês já viram uma arte de grafite? Eu já vi em muro, eu já vi em uma banca de revista, eu já vi, deixa eu pensar, num quarto de adolescente. Ué, mas era só em rua? Não, hoje a moda do grafite também está dentro de casa. Então ela saiu da rua e veio também para ambientes fechados, como decoração de apartamentos, de casas e de escritórios. A arte que a gente chama de grafite, ela usa cores, formas e ideias interessantes. Cada lugar existe uma obra diferente, que nós vamos ver na semana que vem. Eu tirei foto já com um monte de grafite, eu vou até mostrar duas lá no slide da próxima semana, mas para a gente entender como que usa o desenho, como que nós podemos melhorar o nosso desenho. Primeiro nós vamos entender o grafite, arte urbana, usando materiais de suporte diferente. O que é suporte mesmo que eu falei? Primeiro é o nosso caderno, que nós já conhecemos. Mas pode ser uma tela, pode ser uma parede e pode ser roupa, tecido. Esse artista, que é o Sam Cox, ele trabalha com o desenho dele em vários lugares diferentes. Então, a gente chama esses lugares de superfície. Ele faz os desenhos em superfície diferente. Nessa foto, você vai ver que ele fez no tênis dele, na roupa que ele está usando, na parede e no chão. O que ele faz? Ele vai criando desenhos. Cada desenho que ele faz, ele usa linhas diferentes. Lembra que nós fizemos na atividade passada? Linhas curvas, linhas retas, linhas quebradas, a geometria. Tudo isso nós fizemos de uma forma diferente. Na aula de hoje, nós vamos transformar essas linhas em desenho. É assim que a gente aprende a desenhar. Então, vamos lá. Alguns elementos que são bonitinhos, desenhos fáceis que vocês estão conseguindo observar no desenho do Sam. Alguém quer citar, quer pensar? Olha, eu já vi aqui 3 desenhos que eu faço o dia inteiro, o tempo inteiro. Coração. É um desenho que eu gosto muito de fazer. Mas existe, cada um de vocês tem um estilo de desenho diferente, que vai dar para fazer nessa atividade. Nós vamos aprender juntos, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse artista. Ele é um jovem, né? Não é adolescente, mas é bem novo, tem aproximadamente 23 anos.
E ele gosta de ser chamado de Senhor Rabisco, porque ele gosta muito de desenhar. E ele começou os seus desenhos só fazendo rabisco, com aquelas linhas que nós fizemos na atividade passada. Linhas, curvas, linhas retas. Ele gostava muito de desenhar assim. E sempre fazendo contraste do preto e o branco. Deu para entender até agora? Então vamos lá. Desde pequenininho ele gostava de desenhar. Só que ele desenhava sempre em lugares muito estranhos. Ele pegava móveis velhos, que ia jogar fora, e fazia desenhos nos móveis. Customizava o móvel, né? Que menino chique. Desde pequeno era um artista. E ele gostava muito de desenhar e de criar. Ele tinha uma imaginação, ele tem uma imaginação muito grande e aplica toda essa atividade no desenho. Então, vamos conhecer um pouquinho mais das obras dele? Bom, como ele gosta de desenhar em qualquer lugar, você tem que lembrar que o grafite ele tem que ter permissão para desenhar. Então, lá no grafite, se você quisesse desenhar em um muro, você tem que ter permissão para desenhar no muro. Da mesma forma, acontece com os desenhos do Sam. Ele tinha que ter permissão para desenhar, tanto nas paredes como nos móveis da casa dele. Então, quando ele queria fazer essa arte, ele pedia a autorização para fazer, como no grafite, tá bom? Então, ele ia criando, primeiro com rabisco e depois foi aparecendo os desenhos, tá bom? Essa ideia é muito simples e nós precisamos de pouca coisa, tá bom? Nós vamos precisar de uma canetinha preta ou lápis de cor preto com fundo branco, que vai ser o nosso papel. Pode ser feito em outros lugares? Claro que pode. Por exemplo, se a gente estivesse lá na sala de artes, poderia ser numa tela, poderia ser naquela camisa que a gente usa para pintar, que a gente faz um trabalho naquela camisa e a camisa acaba virando arte. A gente pode pensar nisso quando a gente voltar. Mas na nossa casa, nós vamos usar folha de papel A4 ou caderno de artes. Tudo bem? Até que todo mundo entendeu? Ok. Então, vamos tentar entender mais um pouquinho. Quais os símbolos que nós vamos poder usar nesse desenho? Pensa bem. Quais os personagens que nós vamos usar? Qualquer um, porque vocês que vão criar. Na aula de hoje, nós que vamos ser os artistas. Então, eu vou criar personagens que eu vou inventar. Pode ser uma florzinha simpática, pode ser um barquinho em alto mar. E eu vou colocando um desenho do lado do outro. Você vai ver que é fácil fazer, tá bom? Deixa eu ver a outra imagem. Olha que legal, acho linda essa imagem agora. Olha só, que legal. Preste atenção nos desenhos. São desenhos bem infantis. Não é aquela obra de arte como era no Renascimento, que era muito real, que pintava o desenho com sombra. Olha só que legal. Tem bichinhos engraçadinhos, bonequinhos engraçadinhos. Quem gosta de desenhar foguete, avião, bola, monstrinhos, florzinha, coraçãozinho, passarinho, vai colocar um do lado do outro, usando a criatividade. E não precisa ter uma lógica. Você vai criando os desenhos, você vai fazer comigo agora, você vai perceber que não é tão difícil e não precisa combinar. Você só vai colocando os desenhos um do lado do outro. E pode repetir? Pode. Por exemplo, acabou a minha criatividade. Eu posso colocar o mesmo personagem 2 ou 3 vezes no meu desenho, tá bom? Aqui é só um close, né? É um detalhe do desenho do Cox. Ele diz que é muito fácil desenhar porque ele tem bom humor. Então, essa criatividade, esse senso de humor que ele tem, ele acaba colocando no seu desenho. Então, ele só vai colocar a coisa que ele gosta. Então, a nossa atividade vai ficar muito legal, porque eu só vou desenhar aquilo que eu gosto, beleza? O que eu não sei desenhar, eu vou aprender. Aí, eu coloquei algumas imagens que eu peguei na internet de umas atividades dos bichinhos fofinhos para a gente tentar desenhar.
Lembrando que cada um você pode pensar em uma forma geométrica e transformar essa forma geométrica num bichinho, ou em um biscoitinho, ou numa caneca de café, ok? Nós vamos fazer juntos. Então, preste atenção nos desenhos. Lembrando que aqui nós vamos trabalhar com muitas imagens e com lápis de cor preto ou canetinha preta. Nessa atividade não vai poder pintar, é só preto e branco que vai formar um contraste, ok? Então, para esse vídeo um pouquinho, separa o material que eu pedi, lembrando que é só uma folha branca e caneta preta ou lápis de cor preta, tá bom? A cor preta e o fundo branco. Não tem mistério. Vamos fazer juntos? Então, se prepare, tá bom? Na apresentação que nós acabamos de ver, nós vimos algumas características do grafite e de um artista que trabalha com grafite, que trabalha vários desenhos, né? Vários desenhos em uma mesma superfície, que pode ser uma parede, um papel, um objeto, né? O grafite ele é uma arte urbana, mas que a gente pode estar usando o desenho em vários locais, em vários desenhos de vários objetos diferentes, ok? O artista que nós vimos, ele usa uns rabiscos, né? É Sam Cobb, que é o nome dele. Ele usa e ele se intitula o Senhor Rabisco, ou Mr. Doodle, Senhor Rabisco. E ele faz vários rabiscos em formas de desenho, usando toda a superfície. Então, nós vamos trabalhar na nossa folha, que é a folha de papel sulfite, ou a folha de um caderno, ou uma folha de papel canson, a folha que você tiver em casa. Eu escolhi uma folha de caderno, que está aqui na minha superfície, e eu vou fazer vários rabiscos. Só que tem uma técnica bem legal, que nós vamos fazer juntos na aula de hoje. Então, pegue seu caderno, pegue sua folha, seu lápis, uma canetinha preta, que pode ser qualquer canetinha que você tiver na sua casa. Quem não tiver canetinha, pode usar o lápis de cor. E nós vamos começar a fazer a nossa atividade. Lembrando que essa técnica de trabalhar com rabisco, com o desenho nessa superfície, nós vamos começar com os desenhos grandes e depois ocupar o espaço com desenhos menores. Por exemplo, você vai fazer tudo a lápis. Eu vou começar com um desenho de um caracol. Vou fazer ele grandinho a lápis. Todo o seu desenho vai ser a lápis. Só que como eu já sei o que eu vou desenhar, eu vou fazer de canetinha. Pra gente ganhar tempo. Como eu falei, pode ser qualquer canetinha. Então, eu vou escolher várias, ó. Vou vir com outra aqui e trabalhar. Só que ele usa todo o espaço. Então, eu vou criando outros desenhos. De repente, um coração, umas gotinhas de água, uns tracinhos, um rostinho. Pode ser um cogumelo. Como nós estamos trabalhando a natureza, pode ser um cogumelo aqui embaixo. E eu vou ocupando meu espaço, colocando vários desenhos, um do lado do outro. Eu vou poder colocar um matinho, ó, compondo a minha paisagem. Aqui um outro coraçãozinho. Um matinho que pode virar um arabesco ou um outro caracol, se você quiser. Posso estar fazendo um coração de cabeça para baixo, uma estrelinha. Eu vou criar desenhos simples, bem simplesinhos. Lembra que não pode ser desenho muito cansativo, muito cheio de detalhes, tá? São desenhos simples. Uma nuvem. De repente, eu venho aqui do lado, ó, eu coloco uma nuvem, coloco um olhinho com brilho aqui em cima.
Eu tenho mais um desenho aqui. De repente, um brigadeiro, um cupcake. Eu vou estar montando o meu desenho. Se você preferir, você pode usar umas formas geométricas. Faz um quadrado, faz um círculo. E você vai criando dentro desse quadrado do círculo. Ó, vou fazer aqui uma xícara. Uma caneca que eu gosto de tomar café. Um café com leite, um Toddy, ó. Fiz aqui, ó. Faço uma fumacinha. Ele vai ocupando toda a sua folha com rabisco. Os meninos que gostam de personagem, pode fazer símbolos de personagem. Qualquer tipo de personagem, que pode ser da história em quadrinho, pode ser inventado também, você pode inventar da forma que você quiser. Então, eu comecei o meu, ok? Então, você pode estar colocando outros elementos. Olha só, eu fiz um outro desenho que eu comecei a trabalhar. Monstrinhos, café que eu gosto, que eu falei, a estrelinha, um sorvete. A gente pode estar continuando esse desenho, né? Aqui eu coloquei umas folhinhas, como se fosse, adoro suculentas ou cactos, eu desenhei aqui. E vou continuar. Aqui eu comecei com a estrelinha, ó. Eu posso continuar com um monte de estrelinha, porque lembra que eu tenho que ocupar a minha folha inteira. Essa folha aqui é uma folha A4, que é uma folha de caderno normal, ou de aquela folhinha de chamex que a gente usa para trabalhar, para imprimir folhas, trabalhos em casa. Então, você vai usar rabiscos na folha toda. Eu vou vir aqui, ó, fazer aquela textura gráfica. Lembra que nós fizemos lá naquela atividade que a gente está trabalhando para presentear alguém de casa? Então, pode usar a textura gráfica, ó. Que você ocupa espaço, ocupa a folha toda. Você lembra que o artista, ele não trabalhava com pintura? Na verdade, ele colocava algumas cores, mas a maioria do desenho era preto e branco. Então, eu vou continuar o meu desenho todo de preto e branco, ok? Lembrando de usar desenhos simples, mais fáceis de desenhar. Eu tenho outras canetinhas aqui, então você pode usar, ó, qualquer tipo de canetinha. Quem quiser usar algumas cores, pode estar usando algumas cores também. Ele usa muito o preto e o vermelho, mas se você quiser acrescentar umas outras cores, né, para ficar mais alegre o seu desenho, fica à vontade. Eu vou continuar com ele preto e branco, porque eu acho muito legal. Peguei uma outra canetinha, só para vocês entenderem. Ah, essa tá até mais forte, ó. Eu vou continuar usando o meu rabisco. Desenho simples. Posso colocar pontinhos. Posso colocar corações pequenininhos e diminuindo o tamanho do mesmo desenho, ó. Posso criar desenhos de esporte, por exemplo, uma bola de futebol, um símbolo da natureza. Um sol, uma flor. Então, você vai colocar mais um em cima do outro, do lado ou bem próximo, ó. Vou colocar vários elementos, vários desenhos. Só que eu tenho que cobrir essa folha toda, todinha, ó. Desde embaixo até em cima. Com que tipo de desenho? Desenho simples, que eu posso fazer, ó, usando formas geométricas. Aqui, ó, quadrado, retângulo. Eu vou fazer um outro robozinho aqui em cima. Então, vou vir aqui, ó. Vou colocar uma forma bem simplesinha. Eu posso repetir os elementos. O que eu desenhei aqui embaixo, eu posso voltar a desenhar aqui em cima.
Só que o pescoço desse aqui eu vou fazer maior, ó. Viu? Vou pegar um outro desenho aqui, essas folhinhas, por exemplo. Eu posso vir aqui, ó. Eu fiz como se fosse uma folha normal e fiz várias linhas, ó. Uma eu usei um risquinho, a outra eu posso usar uma bolinha, a outra eu posso fazer acompanhando essa linha, ó, várias linhas descendo, ok? Faço um círculo, um espiralzinho. Posso trabalhar listinha, posso fazer pinguinhos, só para encher a folha. Esse artista é um artista que trabalha com grafite, mas o nosso desenho vai ficar na folha 4. Nós vamos cobrir essa folha toda. Não tem necessidade de pintar, lembra que eu falei? Só desenhar com rabiscos, com linhas, formando o que, gente? Formando o desenho. Muito simples. Eu vou encher de coisas que eu gosto. Os meninos, se não gostam de coração, por exemplo, ó, faz linhas, ó, muito mais fácil. A mão fica tremendo, então pega a régua, ó, que é mais fácil ainda, ó. Fica muito mais organizado, ó. Vou encher a minha folha com rabiscos, com os desenhos simples. Olha que bonitinho que ficou. Aqui em cima tem um espaço. Então, eu tinha falado para desenhar uma coisa de esporte. Deixa eu ver o que eu posso estar trabalhando aqui. De repente, uma bola de futebol. Posso fazer várias bolinhas de futebol, de basquete. Pesquisem e faz direitinho, ó. Simplesinho assim, simples assim. Se eu quiser pintar, eu pinto. Se não quiser pintar, faça só o contorno, tá bom? Então, fica a critério de vocês. Pode encher de bolinha, ó. Que ponto também ajuda na hora de decorar. Pode fazer algumas formas geométricas, ocupando espaço inteiro. Qual é o segredo? Tem um espaço muito grande vazio, você vem aqui, ó, faz umas pintinhas, bolinhas. Tudo bem? Combinado assim? Então, divirta-se. Ó, eu fiz um outro aqui, ó, que ficou bem legal também. Aí, quem não quiser usar a folha completamente, você pode usar o meio da folha e deixar as laterais em branco. Então, divirta-se, fica à vontade para criar desenhos. Pode pesquisar também, forma simples. Usei símbolos de música, usei florzinha que eu gosto, usei alguns personagenzinhos que eu inventei e usei meu caracol aqui de novo, que eu gosto de desenhar. Tudo bem? Então, vamos caprichar na nossa atividade e um beijo até a próxima aula.